pessoal, eu sou Lohan Gabardo e vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre as soft skills e os profissionais do futuro dentro da avicultura. Falar um pouquinho sobre o que a escola não nos ensina sobre a vida de um profissional quando a gente entra no mercado de trabalho. Então, eu espero que vocês gostem dessa apresentação e que a gente possa compartilhar um pouco e absorver o que for interessante nos próximos minutos. Me apresentando, então eu sou a Lohan, sou médica veterinária, com mestrado em ciências veterinárias na área de fitogênicos e saúde intestinal para avicultura. Trabalhei por alguns anos na América Latina com aditivos para monogástricos e hoje estou gerente de produto global para os aditivos antimicotoxinas, tanto em avicultura quanto em marketing estratégico. Fui voluntária na Casa Emanuel, na Guiné-Bissau, na África, na Casa da Madre Teresa de Calcutá, na Índia, e sou cofundadora também e voluntária dentro da Associação Pontos com Amor, em Curitiba, no Brasil. E isso são algumas das habilidades que eu coloquei aqui em cima, que eu estou. Porque eu estou e eu posso mudar. Assim como a gente pode mudar tudo o que a gente quiser na nossa vida profissional e pessoal. Mas o que a gente realmente é de verdade? Então eu trago aqui essa criança com o olhinho brilhando, extremamente curiosa, sonhadora e que é apaixonada pelas novas experiências e por trazer uma visão diferente do que a gente faz todos os dias. Então eu convido vocês para começar essa apresentação pensando o que realmente é importante para vocês, o que vocês são como pessoa e o que vocês trazem para a sua trajetória pessoal e profissional. E a gente começa toda essa conversa através do conceito de sucesso. Então, o que é sucesso para você? Sucesso é um conceito muito pessoal, que o meu sucesso talvez seja diferente do conceito de sucesso para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família e para todas as pessoas que têm a oportunidade de conviver. Então, para vocês, pega o papelzinho aí do lado e anota o que é sucesso dentro da sua vida, o que é sucesso. E a gente vai discutir mais um pouquinho nos próximos slides. Trazendo um pouco para a parte profissional, a gente tem dois tipos diferentes de habilidades. São chamadas as hard skills e as soft skills. Dentro das hard skills é o que é mais conhecido hoje no mercado de trabalho. Então, hard skills é o que a gente vê dentro do currículo das pessoas. Ela está ligada às habilidades técnicas, à inteligência intelectual, o tal QI, que é o nosso conhecimento racional, pensamento racional. Ele é o lado esquerdo do nosso cérebro. É a aprendizagem lógica que a gente aprende dentro da escola, dos cursos, graduações, e elas podem ser mensuradas através de certificações, de diplomas, etc. Então, as habilidades técnicas, elas estão ligadas diretamente ao nosso conhecimento racional. E o que a gente ainda fala muito pouco, que começa a ser desvendado, principalmente nos últimos anos, é o conhecimento das soft skills, que são as nossas habilidades interpessoais. Então, as habilidades interpessoais são chamadas de inteligência emocional, e é o nosso pensamento associativo, que vem através das nossas experiências. Para que você tenha uma evolução dentro das soft skills, a gente chama de uma aprendizagem tácita. O que é isso? É uma aprendizagem que você não sabe exatamente de onde veio, mas ela está dentro de você e você não consegue traduzi-la se você em um currículo ou em alguma maneira formal de se expressar. Você consegue entender isso através da comunicação, da convivência com as pessoas. Alguns exemplos de soft skills, então, são a criatividade, a colaboração, a comunicação, a resolução de problemas. E isso é extremamente importante no desenvolvimento dos profissionais de hoje em dia. A gente fala um pouco, então, do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. E dentro deles, existe uma zona cinza muito grande. E eu gosto muito do conceito chamado conceito de Ikigai. O que é isso? O conceito de Ikigai, ele é ligado à nossa razão de viver. Então, dentro de uma ilha do Japão, onde tem a maior quantidade de centenários do mundo,
eles desenvolveram esse conceito que eles queriam entender por que as pessoas lá viviam tanto tempo e eram tão felizes. E aí eles foram a fundo buscar e eles juntaram 4 elementos, que é a missão, a paixão, o talento e a profissão. Então, o que é isso? É entender no que a gente é bom, quais são os nossos dons, os nossos talentos, e colocar isso a serviço nosso e também das pessoas que convivem conosco e do mundo. Ou seja, utilizar o que a gente tem de bom, o que a gente nasceu para fazer, para que a gente possa melhorar as vidas das pessoas e de todos os seres que estão à nossa volta. É um motivo que nos faz realmente acordar todo dia de manhã e falar, olha, eu vou fazer isso porque isso me faz feliz e isso vai me fazer feliz talvez por mais de 100 anos. Voltando aqui um pouco para o nosso mercado profissional, a gente percebe uma diferença muito grande entre o conceito que tinha dos nossos pais de trabalho, dos nossos avós, onde eles vieram num período pós-guerra, totalmente offline, para um conceito novo de mercado de trabalho, com profissionais extremamente conectados, um mundo digital muito mais efetivo, eficiente, cheio de informação que a gente tem que aprender a lidar. Então, a gente tem alguns conceitos que mudaram, e acho que o principal deles é trazer que o nosso trabalho, que o nosso emprego é parte integrante da nossa vida. Você não consegue ser apenas um profissional e apenas uma pessoa. A gente integra isso dentro dos desafios que a gente tem e das oportunidades que a gente tem dentro do nosso dia a dia. Então, olhando para isso, alguns elementos também mudaram a maneira que a gente vê. Então, não adianta apenas a gente trabalhar por um salário no final do mês. Porque vocês vão ver que ao longo do tempo, isso não é significativo para nós e nos deixa menos engajados. A gente precisa ter um propósito, entender por que nós estamos trabalhando. Dentro disso, a gente traz o conceito de desenvolvimento. Desenvolvimento é você ir evoluindo todos os dias. Nós buscamos por pessoas que vão não apenas nos dar ordens, mas fazer mentorias, trazer conselhos que vão melhorar nós como profissionais e também como pessoas. Hoje em dia o mundo é muito mais aberto e a gente quer estar falando o tempo todo e seres humanos têm problemas. E esses problemas pessoais muitas vezes se refletem no ambiente profissional. E se você não tiver um ambiente aberto e inclusivo, você não consegue se desenvolver também bem como profissional. A gente passa de um momento em que a gente olhava muito para as fraquezas e como melhorar essas fraquezas, do entender o que realmente são os nossos dons e colocar esses dons a serviço. E isso vai integrar a nossa vida como um todo, como profissional e como pessoa. O que se percebe é que, utilizando esse modelo antigo de trabalho, que o trabalho a trabalho, as pessoas foram ficando mais desengajadas. O que é isso? A partir das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, eles eram muito mais engajados, eles trabalhavam para a empresa, eles viviam a vida inteira numa empresa só, porque tinham medo de mudar, e a nossa geração, ela tem muito mais coragem. Mas isso também não quer dizer que seja tão bom. Por quê? Porque a gente se sente menos engajado no ambiente profissional que nós estamos, porque todos os ambientes têm desafios, mas a gente acha que o próximo vai ser melhor, mas isso não está também tão certo. Por quê? Porque a gente precisa olhar para os desafios que a gente tem profissionais e, através de várias ferramentas, nós vamos perceber que o mercado de trabalho, ele é igual, e o nosso engajamento, ele tem que vir de dentro de nós. E por isso, a gente vai falar um pouco sobre algumas características que vão nos ajudar a desenvolver o nosso espaço profissional dentro de qualquer lugar que nós estivermos. E quais são essas habilidades soft skills que são muito valorizadas no futuro? Aqui estão algumas delas, bastante importantes, que a gente que são desenvolvidas ao longo da vida profissional, mas que a gente pode olhar com mais carinho e mais atenção para elas, a partir de um primeiro olhar de conhecimento e de tomar consciência sobre isso, para que a gente possa desenvolvê-las a cada dia dentro do ambiente que a gente trabalha, dentro do nosso laboratório, da nossa empresa, do nosso escritório e etc. Pensando em profissionais do futuro, então, a gente sabe aquele conceito de chefe que simplesmente ocupa um lugar de chefia
e isso foi feito através da experiência que ele teve ao longo dos anos. E a gente pensa muito mais no conceito de liderança. E liderança nem sempre ela está voltada para um cargo de líder. Ela pode estar voltada para uma pessoa que, independente do cargo que ela tenha dentro de uma organização, ela tem uma característica de liderança. E o líder, ele nada mais é do que uma pessoa que ilumina o caminho, que inspira e que gera desenvolvimento. Você pode ser um líder dentro da sua casa, com a sua família, com os seus amigos, dentro do seu ambiente profissional. Então, vamos buscar iluminar as pessoas que passam pelo nosso caminho. Um dos primeiros conceitos que eu gosto de falar aqui bastante, desculpa que eu acabei não falando para vocês, que aqui embaixo eu estou sempre colocando algumas referências de livros e de podcasts e também documentários que me ajudaram na minha trajetória pessoal e profissional e que, se vocês tiverem interesse, também podem recorrer a eles, que eles estão voltados ao que eu estou comentando em cada um dos temas. Então, a questão do autoconhecimento. Então, você não consegue se desenvolver como profissional se você não se conhecer. Porque você só se conhece através das experiências que você tem e das escolhas que você vai fazendo através da sua trajetória, que você vai construindo a sua carreira. Quando você se conhece bem, você tem autorresponsabilidade. E com essa autorresponsabilidade, você consegue também ter uma automotivação. Se busca muito hoje dentro dos profissionais que se motivem de uma maneira sozinha, solitária. Porque a motivação, ela vem de dentro. A gente percebeu muito isso nesse momento de Covid, onde nós tivemos que passamos de times inteiros e tivemos que ficar dentro de casa, sozinhos, trabalhando e teclando com as pessoas, fazendo video calls. Então, o autoconhecimento vai nos permitir fazer escolhas, e essas escolhas vão nos motivar. Um outro conceito muito importante é falar sobre a gestão emocional. Quando a gente tem qualquer tipo de estímulo, que seja visual, auditivo, tático, a sua primeira reação é uma reação emocional, porque você faz uma ativação do sistema límbico, e esse sistema límbico ele está relacionado à sua percepção emocional. Então, você primeiro sente, e depois de você sentir, é que você vai ter uma neurotransmissão para o lado lógico do seu cérebro. Ou seja, o que eu quero dizer você sempre vai sentir antes de pensar. Então, quando você já entende que você precisa fazer a sua gestão emocional, você sente, interpreta o que você sente e ajusta o que você está sentindo para fazer a interpretação lógica, você consegue ser um profissional melhor. Por quê? Porque você consegue entender que primeiro eu preciso ajustar o que eu estou sentindo para poder me comunicar. Ninguém quer trabalhar com pessoas que explodem, com pessoas que são mal-humoradas, que são pessimistas. Então, primeiro tente interpretar o que você sente para depois você passar para frente. Outra coisa interessante aqui é que ouvi há algum tempo a maior distância do mundo é a distância de 27 centímetros, que é a distância entre o nosso coração e o nosso cérebro. Ou seja, quanto mais a gente reconhecer as nossas emoções, mais a gente consegue diminuir essa distância e fazer com que coração, cérebro, emoção e parte racional, elas trabalhem em conjunto. Segundo aqui é comunicação. Pessoal, a gente acabou de falar de entender os sentimentos. Gerir pessoas é gerir emoções. Quanto mais empático, mais a gente puder se colocar no lugar das pessoas que estão cruzando o nosso caminho, melhor vai ser a nossa comunicação. Além disso, a nossa comunicação, ela está voltada à verdade. Se você não acreditar realmente no que você fala, se você não acreditar no que você faz, e você não vai conseguir ter confiança para que as pessoas possam acreditar nisso. Então, sempre procure se comunicar com verdade. Em relação aos profissionais que estão vindo e que já estão no mercado, quanto mais a gente conseguir trabalhar na língua, melhor é. Principalmente
A língua mais falada na maioria dos países é o inglês, então fale no mínimo inglês. Nós somos brasileiros, acho que a maioria, temos uma facilidade para falar espanhol também, então não importa, se comuniquem. Procurem diversas fontes. Hoje a gente tem documentários, a gente tem cursos online, vídeos no YouTube, para que vocês possam realmente se desenvolver na parte de comunicação. Se quiserem mais uma dica, vão para o mandarim também, porque isso vai ser as nossas habilidades do futuro realmente vindo com a grande vinda da China para o nosso mercado. Yuval Harari já dizia que a grande habilidade do ser humano que fez se desenvolver acima das outras espécies e dominar o mundo é a capacidade de colaborar, e isso vem através da nossa maneira de se comunicar. Ou seja, quando nós nos comunicamos, nós cooperamos, e isso só acontece a partir do networking. Então, procurem pessoas de referência, procurem profissionais dentro do mercado que são interessantes para vocês, que podem te inspirar, perguntem, se comuniquem, troquem ideias, adicionem no LinkedIn, etc. Porque isso vai gerar uma rede de network muito interessante para cada um. A curiosidade ativa, então nada mais é importante do que se você olhar a inovação através do conhecimento aliado à criatividade. A criatividade, ela só vem através de um olhar diferente e de alguém que levantou a sua voz. Então, como que a gente desenvolve a nossa indústria? Como que nós trazemos novas alternativas, novas maneiras de pensar dentro da indústria? Através da curiosidade. E curiosidade é você olhar para diversas coisas que não só relacionadas à avicultura, à nossa área de trabalho, e trazer elementos de diversas áreas e agregá-los dentro do que a gente faz no nosso dia a dia. Conhecimento. Então, conhecimento, a gente fala um pouco sobre as habilidades técnicas, dentro da capacidade intelectual, e conhecimento está muito ligado à consciência. Então, a gente só consegue ter evolução no mundo se a gente olhar tudo isso a partir de uma perspectiva de utilizar o que nós aprendemos, as nossas capacidades técnicas, para fazer com que elas sejam valorizadas em relação ao mundo e a todo o impacto que nós geramos no mundo. Consciência está ligada a gente trazer tudo que a gente aprendeu e o que a gente escolhe consumir, o que a gente escolhe fazer no nosso dia a dia. Então, utilizem o conhecimento que vocês têm das habilidades técnicas, o que vocês estão adquirindo, para que vocês possam utilizá-lo com consciência, não só para vocês, mas para o mundo à sua volta. E nada existe se a gente não começar. Nada existe se a gente não começar. Então, a gente falou muito de autoconhecimento, e além do autoconhecimento, a gente tem essa aprendizagem dirigida. Falando em termos profissionais, você é a pessoa que constrói a sua carreira. A sua carreira é parte integrante da sua vida. Então, 8 horas por dia, todos os dias, mesmo que você esteja de férias, é algo que você vai ficar cansado. Mas você tem que ter, porque você tem que ter um propósito muito importante no que você está fazendo. Então, construa a sua carreira baseado nas iniciativas que você tem. E comece, simplesmente comece. Use o seu conhecimento, a sua iniciativa, para que você se sinta confortável em estar desconfortável. É assim que os grandes empreendedores começam os seus negócios. Ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã. Mas se a gente não começar, a gente não vai ver resultado nenhum. Então, comecem. E além de começar, a gente tem que manter, né? Então, a grande diferença dos profissionais de sucesso é que eles conseguem entender que nem sempre vai ser um dia bom. A gente vai ter dias bons e dias desafiadores. E vale a pena lembrar que a diferença entre o conceito de difícil e desafiador. Difícil é algo que você não pode fazer. Desafiador é algo que você consegue fazer e te estimula, te motiva a fazer. Então, troquem a palavra difícil por desafiador. Já é uma grande mudança na nossa vida. E além disso, a gente consegue fazer tudo
que a gente quiser. Então, se alguém fez, é possível que a gente faça também. Se alguém corre uma prova de triatlon, você também pode correr uma prova de triatlon. Mas depende da disciplina que você vai ter nesse meio tempo e da consciência que você vai colocar sobre isso, né? Então, essa frase é bem interessante, que a disciplina é a ponte entre os sonhos e a sua realização. E é exatamente isso. A ponte, às vezes, pode ser torta, pode ser difícil de passar, desafiadora. Pode ser desafiadora de passar, mas é só a partir disso que a gente vai conseguir chegar a atingir os nossos sonhos. E não há como fazer algo que a gente não acredite. Então, se você acreditar no que você está fazendo, você vai fazer um bom trabalho. Já dizia Steve Jobs que a única maneira de você fazer um bom trabalho é amar o que você faz, é ver brilho no olho, é ver iniciativa. Quando você realmente ama o que você está fazendo, você não se importa com as horas que você está trabalhando, você não se importa com estar deixando muitas vezes o seu lazer pessoal pelo que você acredita. Então, realmente, acredite no que você está se propondo a fazer. Isso vale para as grandes iniciativas, para os grandes projetos, mas também vale para o e-mail que você manda a cada dia, para a mensagem que você manda para os seus colegas de trabalho. Então, integrem a cada vez mais o que vocês podem trazer dentro do que vocês querem mudar no mundo, dentro do seu Ikigai, para as suas iniciativas de cada dia. E algo muito importante que eu gosto muito de lembrar é a humildade. Então, muitos profissionais a gente vê que existe ainda um ego muito grande. E não vale a pena perder o nosso tempo, perder a nossa energia com o ego. Então, já dizia Jesus Cristo que antes, se você quiser liderar alguém, você precisa primeiro aprender a servir. E servir, eu digo que é nas nossas palavras, é nas nossas iniciativas, é em cada momento do seu dia. Sirva sem ego. E faça com que as pessoas que estão à sua volta possam também fazer o mesmo. E eu gosto de colocar aqui, até para finalizar essa apresentação, a questão do voluntariado, porque foi a questão do voluntariado que trouxe para mim todas as minhas oportunidades profissionais. Quando eu fui fazer a minha primeira entrevista de estágio, quando eu estava na universidade ainda, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que era um aditivo dentro da nutrição de monogástricos. E eles olharam para o meu currículo e disseram, nossa, essa menina fala inglês. E além dela falar inglês, ela fez um voluntariado. Vamos conversar com ela. E eles me perguntaram muito sobre o meu voluntariado dentro do orfanato da Guiné-Bissau, que foi algo que transformou a minha vida e que me deu a minha primeira oportunidade de trabalho. Porque foi a partir disso que eu pude mostrar as minhas capacidades, minhas soft skills, as minhas capacidades interpessoais. E eu sou eternamente grata a essas pessoas que me ensinaram tanto e puderam fazer com que eu pudesse ter outras oportunidades profissionais. A minha segunda oportunidade profissional que eu me lembro bastante foi quando eu ganhei um prêmio de profissional do ano dentro da empresa. E eu fui com a minha mãe para a Índia. Tá aí a nossa foto, a gente foi trabalhar dentro de uma instituição da Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia. E aí nós trabalhamos com crianças que tinham especiais, né, que tinham algumas dificuldades, e eu percebi a importância da inclusão e da diversidade, que todos nós somos diferentes e a gente tem capacidades diferentes também. Então, como valorizar isso dentro do nosso dia a dia? E a partir disso, nós fundamos a Associação Pontos com Amor, que hoje ela tem uma sede em Curitiba, mas também já está em outras cidades do país, onde nós trazemos o conceito de sustentabilidade e educação de crianças. São mais de 300 voluntários que transformam as roupas que já foram utilizadas em roupas novas para crianças, e nós buscamos instituições que precisem, né, que estejam trabalhando com educação infantil para fazer essa doação. Então, eu não tenho como dizer para vocês que toda a nossa trajetória profissional ela não é integrada. E ela vem muito mais do que a gente
doa do que a gente ganha. Então, queria deixar essa mensagem para vocês que independente de qual aonde vocês querem atuar, comecem e façam diferente, não só dentro da avicultura, mas em todas as conexões pessoais que vocês têm. E isso vai fazer vocês crescerem como profissionais e como pessoas. A gente já sempre diz que a gente é o que a gente consome, então não só consumir no sentido de comida, mas também o que a gente consome no sentido de informação. Aqui estão algumas coisas que eu consumo e eu gosto bastante. Então, eu gosto de ler bastante em relação a business, a mercado de trabalho e a propósito também. Então, estão alguns livros que eu leio, alguns podcasts. Então, utilizem o tempo de vocês para escutar coisa boa e para ver coisa boa. Tem podcasts bastante relacionados a diversos temas aí profissionais, documentários também. Coloquei aqui em cor-de-rosa, meninas, girl power, a gente tem espaço muito grande dentro da avicultura, a gente tem espaço grande dentro do agronegócio, mas a gente precisa confiar mais em nós mesmas. Então, utilizem aí os dois cor-de-rosas, que vale muito a pena para as meninas, e também os meninos que quiserem ler, tá? E a questão das mídias sociais, vamos utilizar nosso tempo, eu gosto bastante também de mídias sociais, mas vamos utilizar nosso tempo também para consumir informações importantes e interessantes, não só para a gente ficar seguindo coisas que não vão agregar na nossa trajetória profissional também. Então aproveitem, aí tem algumas dicas do que eu sigo. Tirem uma fotinho disso e se também tiverem dicas, me passem, que eu vou gostar muito. E eu queria terminar essa apresentação contando para vocês o que é o meu conceito de sucesso. Então, o meu conceito de sucesso é transformar um pouquinho da vida de cada pessoa que passa pela minha de uma maneira melhor. É a gente compartilhar a consciência. E a gente tem a ideia que sucesso é o resultado do nosso dia a dia, das nossas escolhas diárias. E sucesso é para mim, sucesso é para você. Como a gente escolher ter sucesso? É para todo mundo. Então, o que eu posso dizer é que comecem com as iniciativas pequenas, começando com as iniciativas pequenas que a gente transforma a nossa carreira profissional, a nossa vida e o mundo. Então, eu agradeço muito para todo mundo que escutou aqui e que ficou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vou adorar ouvir de vocês. Muito obrigada, Academia da Avicultura, pelo convite e espero ter agregado um pouquinho para cada um. Até mais!